Pessoal, rapidinho aqui, eu vou comentar a prova malfadada prova, né, que foi aplicada lá no concurso para o redator da Câmara de BH. Só que eu ajustei o enunciado como o enunciado deveria ser e trouxe para vocês como a peça deveria ser, tá bom? Então aqui nós temos os elementos de avaliação, né? Lembrando que a prova foi remarcada, tá, gente? Até teve alguém que me perguntou assim, Júnior, eles podem remarcar assim tão em cima? Gente, é interesse da administração pública, não é? É difícil, é a vontade da administração pública, porque nem da administração, do poder público, melhor dizendo, né? O que é um poder legislativo, não é o executivo em si. Mas, né, eles fizeram essa correção de autotutela, ou seja, ainda na seara administrativa, e aí, para você conseguir alterar só via judicial, e ainda assim, eu acho pouco provável que se consiga, tá bom? Porque foi eu falo assim, uma correção de ato, tá? Uma correção própria de ato. Pessoal, vamos então. O que eles fizeram na prova que ficou ruim, né? O que estava ruim? Vocês já sabem. Vocês teriam que fazer uma minuta de 30 linhas no mínimo, 35 linhas, e uma justificativa com até 15 linhas. Vocês vão ver que mesmo essa minuta, ela não tem como alcançar 30 linhas, né? Mesmo com esse enunciado. E o que ficou faltando? Eles deram o enunciado a partir daqui, ó. Exatamente do ponto em que eu coloquei aspas, né? Do momento que eu coloquei aspas aqui no texto, para poder falar sobre, trazer aqui para vocês o exercício, tá? E esqueceram de trazer o trecho exatamente da lei orgânica de Belo Horizonte para que fosse emendada, tá certo? Aí no município de Belo Horizonte para que fosse emendada. E não tem como a gente fazer sem, não tem como. A gente não está estudando para consultor, não é um consultor especializado de área, e mesmo quando é consultor, as bancas autorizam que se leve, né, ali as normas não anotadas, tá, pessoal? Então isso às vezes acontece, tá bom? E aqui não aconteceu, tá? A prova teve vários absurdos, inclusive aí minha colega, né, nossa ilustre professora Flávia Rita, ela comentou, inclusive, vários erros da prova de língua portuguesa também, certo? Vários absurdos e vamos lá. Mas a prova discursiva foi realmente bem triste, porque não tinha como fazer. Não tinha nem por onde começar. Então o que a gente tem? Vamos lá, olha só. Partindo-se do trecho supracitado da Lei Orgânica do município de Belo Horizonte, então aqui eu trouxe o trecho para vocês que a banca deveria trazer, era este trecho, né, da Lei Orgânica, que vai trazer o artigo 70, o que ela pede para modificar está no parágrafo único. Você não teria como saber isso aqui de cabeça, não tem, impossível, tá bom? Muito difícil. Então a banca pede, quer dizer, partindo-se desse trecho, suponha que o Censo Demográfico 2022 tenha constatado que a população do município de Belo Horizonte é de 3 mil habitantes e que a partir da informação sobre o aumento populacional, o Poder Legislativo entendeu ser necessário fixar um novo número de vereadores para compor a Câmara Municipal, estabelecendo um quantitativo que passará, né, de 41 para 43 membros. Então, essa modificação. Diante da situação narrada, elabore proposição normativa adequada. Bom, primeiro, a banca teria que falar que esse trecho, inclusive ela teria a obrigação de te avisar se esse trecho é do regimento interno, se esse trecho é de uma lei orgânica, se esse trecho é de uma lei comum, qualquer uma lei ordinária, certo? Uma lei complementar ali do município, qualquer coisa assim, tá certo? Ela teria que trazer para você nesse sentido, porque senão você não tem como adivinhar qual vai ser o tipo de minuta que você precisa elaborar. Quando ele diz que é lei orgânica, então você já sabe, peraí, é uma alteração, portanto, é uma proposta de emenda à lei orgânica. A gente não coloca número, tá? Então aqui já estou simulando para você o que seria. A gente não coloca número, tá bom? Depois, aqui diz assim, né? Você vai, a partir deste dado, tá? Vai fixar um novo número de vereadores. Então, quer dizer, eu olho aqui para o texto, que deveria constar na prova, e vou tentar localizar nesse trecho a parte que fala do número de vereadores, tá? A gente tá um barulhinho ali fora, mas eu vou gravar esse vídeo exatamente agora, porque depois eu não vou ter opção, tá bom? Então vamos lá. Fica fixado, aqui tá falando, em 41 o número de vereadores. Isso aqui é o que estava na lei orgânica. Eu vou ter que fazer a modificação para 43. Então qual é o tipo de modificação? Quer dizer, eu já sei qual é o exercício. O exercício é a proposta de emenda à lei orgânica. Agora, qual é o tipo de modificação que eu preciso fazer?
Ah, é uma alteração de redação, então é da nova redação. É uma alteração modificativa, ela tem caráter modificativo. Portanto, eu vou dar nova redação, tá? Aqui para esta norma. E aí eu venho, ó, proposta de emenda à lei orgânica número total, da nova redação, a que eu tenho que falar o dispositivo exato, ao parágrafo único de quem? Do artigo 70 da lei orgânica do município de Belo Horizonte, tá bom? Certinho? Perfeito. Ora, como se trata de uma proposta de emenda à lei orgânica, cuidado com a fórmula de promulgação. A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprova, 2 pontos, e não decreta, tá, gente? A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprova, porque eu estou lidando com uma proposta de emenda, né, à LO, a lei orgânica. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a redação do artigo 1º, que é o artigo que vai comandar o objeto da lei. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, o parágrafo único do artigo 70 da Lei Orgânica do Município, né, de Belo Horizonte, passa a vigorar com a seguinte redação, 2 pontos. Vou abrir aspas, tá? No trecho em que eu vou modificar. Pessoal, quando a gente pega a peça que deu origem a isso aqui, claro, a banca é sempre assim, tá, gente? Todo concurso de legislativo, as bancas se valem de alguma coisa que já aconteceu. É isso que elas fazem para que elas não cometam aberrações e ainda assim elas erram. Vocês viram, né? Então, aqui no original, os redatores originais, eles copiaram o artigo 70. Porém, se a gente for LC 95, 98, eu não poderia fazer isso. Em tese, até aquela cópia tá errada, tá? Ela não tá muito certinha, não. Eu não posso copiar o artigo 70, porque eu não estou fazendo a nova redação exatamente no caput desse artigo. Eu estou fazendo a redação no parágrafo único. Então, eu tenho que vir para cá. É isso aqui que eu modifico. Eu vou abrir aqui o parênteses, colocar, ó, 3 pontinhos. Não posso me esquecer do hífen, artigo ponto 70, hífen, porque é assim a redação de BH, tá? Parágrafo único, certo? Hífen, fica fixado em 43 o número de vereadores da Câmara Municipal, observados os limites estabelecidos na Constituição da República de 88. Sim, porque a lei orgânica, ela vai espelhar o que acontece na Constituição Federal. Por isso que essa modificação é feita dessa forma. É como se você copiasse o original, tá vendo, ó? Aqui está o original para você. Você vai praticamente copiar esse original, mudando apenas o quê? O número de vereadores, tá bom? Certinho? É isso. Júlia, eu tenho que colocar esse número por extenso? Tem, porque a regra dos numerais, quando você está na minuta, você precisa colocar aqui o número, os algarismos, né? E depois você tem que colocar a forma extensiva, tá? É exatamente deste número, tá bom? Então, você veio aqui e trouxe, ó, fechar aspas, não precisa, esse NR, gente, eu gosto de colocar, eu recomendo colocar. Por quê? Porque a LC 95, 98 coloca. Então, eu falo para alunos, se você não quiser ter nenhum problema com técnica legislativa, faça tudo que a LC 95, 98 manda fazer. E fechou questão, tá? Que é a norma que trata das modificações de lei, tá bom? No Brasil. Aí, naturalmente, está falando em âmbito nacional, né? E aí, gente, não pode esquecer, muita gente esquece da cláusula de da cláusula de vigência, tá? A cláusula de vigência, ó, esta emenda à lei orgânica, né, entra em vigor na data de sua publicação, tá? Esta emenda e não esta lei entra em vigor porque é uma emenda à lei orgânica, tá bom? Coloque aqui os termos, né, de encerramento, que é local e data, não pode colocar data, não pode colocar nome de vereador, tá? Por que aqui vem mais de um vereador? Para simbolizar, porque você está fazendo uma proposta de emenda, então geralmente mais de um, certo? Vai aqui assinalar essa emenda. E aí vem a justificativa, né? No caso da justificativa, pessoal, de uma proposta de emenda à lei orgânica, essa justificativa não tem muito aquela ideia assim, somente de, vamos dizer, de relevância e oportunidade, não. É uma ideia realmente constitucional. Por quê? Porque ela espelha o que está na Constituição. Todas as justificativas de emenda à lei orgânica, basicamente, elas vão falar o que está na Constituição, tá certo? E vão aplicar princípios relevantes a ela, tá? Referentes a ela. Como é que a gente faz uma justificativa sem erros? Sem erros. Primeiro, falar o que a tua minuta traz, tá certo? Ou seja, apresentar a minuta. Segundo, apresentar a razão da minuta. A razão está no próprio enunciado do exercício, que é falando de um censo demográfico, né? Que observou o aumento da população de Belo Horizonte para 3 milhões de habitantes. Então, você fez aqui certinho, tá? E aí, por conta disso, é importante destacar que a Constituição da República, ela fixou o quê? Um parâmetro de representatividade, né?
baseado no princípio da proporcionalidade, ou seja, o tanto de habitantes que eu tenho que ter ali o número de representantes em proporção. Isso está onde? Na Constituição da República, que é a constitucionalidade, tá vendo? É o critério de constitucionalidade da proposta de emenda, tá certo? A lei orgânica. E aí, né? Aqui veio dizendo, ó, dessa forma a Carta Magna, seu artigo 29 e tal, esse detalhe aqui você não precisa saber, tá? A menos que a banca traga isso para você, se ela trouxer aí você vai apontar o detalhamento da Constituição, você não tem a Constituição na mão, você não sabe, né? Você pode falar, ó, dessa forma, né, a Carta Magna estabelece que a Câmara Municipal de Belo Horizonte pode ser composta até 43 vereadores, tá bom? Certo? Ou seja, de acordo com a proposta de lei orgânica. Gente, na original dos redatores, eles não trouxeram esse último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão da justificação. Mas é interessante, porque é o parágrafo de conclamação, tá? Da votação aí nessa proposição, tá bom? Então é interessante também você fazer o encerramento dessa forma, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica. Quem está no curso lá com a gente, no Turma de Redação com Curso, a gente reabriu o curso, tá certo? Eu vou colocar mais material nesse final de semana exatamente para vocês estudarem e se prepararem para o enfrentamento dessa revisão, né? Dessa segunda prova. Perfeito? Beijo grande para todos vocês, né? Mais uma boa temporada de estudos, tá certo? E vamos ver o que vai acontecer, se Deus quiser, no dia 2 de junho.